E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre o fluxo circular da renda. Fluxo circular da renda. Então, o que acontece? Normalmente isso daqui é uma das primeiras coisas que aparece nos livros de economia, de princípios de economia. Por quê? Porque ele está fortemente relacionado ao objeto de estudo da economia. Qual que é o objeto de estudo da economia? É a ciência, né? A economia é a ciência que estuda a alocação de recursos dadas as múltiplas necessidades dos agentes. Né? Então, quer dizer, a gente vive num universo onde todas as coisas são finitas, quer dizer, todas as coisas têm um fim. Né? Eu poderia desejar ter infinitas quantidades de casquinha de sorvete, mas isso não seria possível, porque os recursos são escassos. Então, quer dizer, num universo onde existe escassez, a economia é a ciência que aloca os recursos escassos, dadas as múltiplas necessidades das pessoas, dos agentes, né, na economia. Então, mais ou menos, como que essa renda, né, é alocada na economia? Ora, a renda é alocada na economia, desculpa, né, os recursos. Como que os recursos são alocados na economia? Eles são alocados através de transações. Né? O que é uma transação? Uma transação é, por exemplo, eu ir numa sorveteria, entrego dinheiro para o atendente do caixa, e em troca disso pego um sorvete. Tá certo? Isso é uma transação. Então, quer dizer, os recursos na economia eles são alocados, né, por meio de transações econômicas. Tranquilo? Então, quer dizer, se a economia é a ciência que estuda a alocação de recursos e os recursos são alocados através das transações, né, naturalmente que a economia também estuda as transações. Né? Mas imagine estudar as transações entre 7 bilhões de pessoas. Né? Todo momento alguém comprando, vendendo alguma coisa, né? Um governo, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, tá certo? Vai ficar muito difícil. E aí, para facilitar o estudo das transações, né, a gente divide a economia em 4 agentes. Né? São eles: governo, governo, empresas, tá certo? Famílias e resto do mundo. Tranquilo? Então, quer dizer, os exemplos mais simples de fluxo circular da renda, eles tratam somente das transações entre famílias e empresas, tá certo? Aí exclui governo e resto do mundo. O exemplo que eu vou fazer hoje é o exemplo mais simples, tá? É o fluxo circular da renda que acontece entre empresas e famílias, somente. Tranquilo? Então, quer dizer, economia é a ciência que estuda os recursos escassos, né, dadas as múltiplas necessidades dos agentes. Esses recursos eles são alocados através de transações, e essas transações, para facilitar no estudar 7 bilhões de pessoas, a gente dividiu o mundo em 4 agentes econômicos, que é família, empresa, governo e resto do mundo, e aí a gente só estuda as transações entre esses 4 grupos de agentes econômicos. Né? A ideia de família ela é bastante simples, tá certo? Basicamente são as pessoas, né, enquanto consumidores. Né, as empresas também é bastante simples, empresas são os agentes na economia que combinam insumos de produção, né, combinam insumos, tá certo? Para poder gerar bens e serviços, e as famílias consomem esses bens e serviços. Então, quer dizer, entre empresas e famílias, no nosso modelinho aqui de fluxo circular da renda, tá certo? Fluxo circular da renda, nesse modelinho aqui, a gente tem basicamente 2 tipos de transações, tá certo? Quais são? Transações reais e transações monetárias. Então, o que são transações reais? Transações reais por exemplo, transação com bens e serviços e com mão de obra, tá certo? Então, vamos colocar aqui, esse é um tipo de fluxo. Fluxo real. Vamos colocar aqui outro tipo de fluxo. Fluxo monetário.
tá certo? Então vamos lá. Primeiro, fluxo monetário. Qual que seria o fluxo monetário das empresas para as famílias? Seria salário, tá certo? Qual que seria o fluxo monetário? O fluxo monetário das famílias para as empresas? Seria renda gasta. Renda gasta. Então, quer dizer, a gente já tem aqui um tipo de transação. Qual que é essa transação? As famílias recebem salário das empresas, tá certo? Pegam esse salário e gastam comprando bens e serviços, né? Entrega essa renda aí para as empresas em troca de bens e serviços. E as empresas pagam salário em troca da mão de obra ofertada pelas famílias. Então, esse daqui é o fluxo que a gente chama de fluxo monetário. E aí, o que é o fluxo real? Fluxo real, ele diz respeito a coisas que são, como que eu posso dizer? São palpáveis, tipo mão de obra, um pacote de bolacha, um sorvete, um pastel. Isso é uma transação envolvendo alguma coisa real. Então vamos lá. O que é o fluxo real das famílias para as empresas? Mão de obra. No livro da Leda Paulani, de contabilidade social e em alguns outros livros de princípios, aparece mão de obra e capital material, porque ele considera o seguinte, que as famílias também emprestam, também cedem, né, recursos físicos, né, do tipo capital, né, não só mão de obra, mas também capital, para as empresas poderem produzir bens e serviços. Tá certo? Até porque o dono da empresa, ele também, né, ou um trabalhador, ele também pode ser dono de capital. Tá certo? Mas normalmente a gente vê só como mão de obra mesmo. Tá? Então quer dizer, o que é o fluxo real que sai das famílias e vai para as empresas? Mão de obra. E das empresas para as famílias? Bens e serviços. Tranquilo? Bens e serviços. Então quer dizer, né, resumindo, a economia é a ciência que estuda os recursos escassos dados as múltiplas necessidades dos agentes. Esses recursos são alocados através de transações econômicas. As transações elas acontecem entre os agentes econômicos, que são famílias, empresas, governo e resto do mundo. No nosso modelo simples de fluxo circular da renda, a gente está trabalhando só com famílias e empresas. Então, o que é o fluxo real? O fluxo real é as famílias entregam mão de obra para as empresas e, em troca disso, recebem bens e serviços. O que é o fluxo monetário? Fluxo monetário, vou fazer um cifrãozinho aqui. Fluxo monetário, as famílias recebem das empresas, né? As empresas cedem para as famílias salário, tá certo? Que é a remuneração do fator de produção mão de obra, tá certo? E em troca disso, as famílias gastam esse salário em bens e serviços. Tranquilo? Então temos aqui fluxo monetário, fluxo real, e o nosso primeiro modelinho básico aí, que aparece nos principais livros aí de princípios de economia, que é o fluxo circular da renda. Tá certo? Fluxo circular da renda. Tranquilo? Espero ter ajudado. Até a próxima.